graças a Deus, a nossa aula de antropologia teológica, nós estamos pensando o homem e nós estamos saindo do humanismo cristão. Bem, mostramos que o humanismo cristão é uma proposta que ele encontra o homem no mundo montado e ele desmonta o homem, encontra o homem inteiro. Antes do humanismo, o homem tem um sentido de vida. Antes do humanismo, ele é um objeto no mundo que serve a Deus, ele deve reverência, respeito e temor a Deus. Mas depois do humanismo, o homem sai do escanteio e vem para o centro. A partir daí, o homem tem que tomar conta das suas próprias rédeas, da sua própria vida. É o homem por si mesmo. E nós vimos aí na semana passada que a proposta humanista fragmenta o homem, corta ele em pedacinhos, e aí surgem os cavaleiros do Apocalipse: o classicismo, o individualismo, o hedonismo, naturalismo, o espírito crítico e o racionalismo. Chega num ponto em que o homem ele acaba caindo em depressão, fica deprimido, porque ele não consegue controlar todas as demandas da existência para ele continuar sendo o centro da sua própria vontade. Uma pessoa que se dedica somente a si mesmo é chamado de um egoísta, e esse egoísta é um ególatra, é alguém que adora a si mesmo. E se a finalidade da vida de uma pessoa é ela mesma, ela não se dedica para nada que esteja exterior a ela, fora dela, quer dizer que ela vira uma espécie de mar morto. Eu lembro quando eu comecei a fazer os estudos de teologia, em que na aula de antropologia o autor falava sobre o mar morto, que é um mar que ele recebe todas as águas que vêm. As águas elas vêm lá do Monte Hermon, elas descem toda o Rio Jordão. O Rio Jordão distribui a água dele para vários canais que existem, mas depois ele deságua no Mar Morto. Deságua no Mar Morto, mas o Mar Morto não dispensa água para ninguém, fica só nele mesmo. É lógico que é uma ilustração dramática, né? E o que acontece com o Mar Morto? Ele é salinizado em demasia. Tem tanto sal que não tem oxigênio na água. Não tendo oxigênio, não tem vida, nem vida aquática, nem vida floral, nenhum tipo de vida. É um mar morto. E o autor dizia que qualquer ser humano que ele coloca-se no centro das suas próprias atenções, da sua própria vontade, para satisfazer tudo aquilo que ele quer fazer, se torna um mar morto. Recebe muitas coisas da vida. Recebe a vida, recebe a saúde, recebe a inteligência, recebe oportunidades. Mas se você for uma pessoa ególatra, egoísta, uma pessoa que tudo que você quer é seu, tudo que os outros querem dos outros também é seu, você vai acabar morrendo em si mesmo. A vida você não suporta viver. É nesse ponto que nós paramos. O humanismo fracassa quando ele coloca o homem antropocentricamente no meio. Fracassa. Tem algumas variantes dentro do humanismo que são muito boas, que é dar para nós o sentido do indivíduo. Você não pode simplesmente estar perdido no meio da multidão, mas é o seguinte: você vem, se encontra, depois você volta. Você vem, se encontrou, vai voltar para servir a sociedade, servir a humanidade, tá bem? A humanidade. Hoje nós vamos dar um passo a mais na nossa antropologia teológica, porque eu quero falar sobre o homem religioso. O homem religioso que é apresentado para nós pela Bíblia Sagrada, que é a nossa motivação de estarmos estudando teologia. Eu estudo teologia por causa deste livro. É ele que me levou para a teologia. E enquanto este livro ele estiver na minha mão, estiver na minha cabeceira, estiver na minha cabeça, a teologia tem sentido para mim. A partir do momento em que a teologia começar a me descredibilizar e me distanciar da Bíblia, a teologia perde o sentido para mim também. Entre teologia e Bíblia eu fico com Bíblia. Isso aí eu decidi e pronto. E eu recomendo os irmãos também a seguirem esse caminho sadio. Entre teologia e Bíblia, Bíblia, sempre. Voltando então, nós vamos falar sobre esse homem religioso que é apresentado para nós pelo hebraico, Tselem e Dente. Duas palavras em hebraico, que é imagem e semelhança no português. No hebraico, Tselem e Dente. No português,
imagem e semelhança, uma decisão divina. Deus, no princípio da história, disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Decisão divina. E no plural ainda, façamos. Façamos, que é uma expressão hebraica para indicar majestade, sabe? É alguém que fala no plural, dizendo o seguinte: a minha decisão é a decisão de todos, eu tomo a decisão por todos. Os reis da antiguidade falavam no plural, e eles falavam para aumentar a importância, mesmo porque os reis da antiguidade, eles tinham a seguinte consciência, que quando eles estavam falando em nome dos deuses. Era ele e os deuses, ou os deuses estavam falando por meio dele. Não é o caso de Moisés. Moisés está falando que Deus está falando no plural, mostrando a sua majestade. Ele, tomando conselho com ele mesmo, decidiu fazer o homem imagem e semelhança dele. Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Esta palavra, quando ela é trazida para o outro idioma, que é o grego, você tem imagem, ídolos, semelhança, semen. Ídolos é da onde vem a nossa palavra ideia. Sêmen é da onde vem a nossa palavra semente. Façamos o homem conforme a nossa ideia, que seja gerado da nossa semente, que tenha a nossa semente dentro dele. E é por isso que quando vocês estavam estudando patrística, vocês devem se lembrar, vocês vão se lembrar que eu falei sobre o logos espermaticóis. Vocês lembram? Então aqui está, ó. Você tira essa palavra sêmen e coloca aqui, vou colocar no português, esperma, tá? Esperma. Se não está bom para vocês enxergarem, eu faço de novo. Então eu tirei lá a palavra sêmen, já para vocês se familiarizarem. Sêmen é algo que a gente sabe, está no homem. O homem tem sêmen, o homem tem esperma. Esperma e sêmen é a mesma palavra. Os pais da igreja falavam do logos espermaticóis. O que é o logos espermaticóis? É a semente do logos que foi espalhada em todos os homens, e todos os homens trazem a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança do logos, do Cristo. O mais ímpio dos homens tem a semente do logos nele. Não é uma semente que diviniza ele. O homem com a semente de logos não é divino, mas ele é racional, é inteligente, é capaz de discernir o bem e o mal, o certo e o errado. É capaz do seu raciocínio intuir a existência de Deus. Vocês lembram que a gente estudou isso aí em introdução à teologia. E é por isso que tem que fazer o curso de teologia por completo, porque ele vai ligando os pontos. Com o tempo vai tudo se ligando. Então você vai lá para o grego e está dizendo o seguinte: olha, imagem, ídolos, façamos o homem conforme a nossa ideia, e que tenha a nossa semente. Todos aqueles que nascem de Adão trazem a semente de Deus, a semente de Deus mesmo, que no hebraico é o dente, que no português é a semelhança, que no grego é a semente, é o esperma. O que a antropologia está ensinando para nós então? Que o protótipo, que é o Adão é o protótipo, tá? Aqui ó, Adão, ele é o protótipo, prototipo, bem? Proto é o primeiro, tipo, protós, tipo. Adão é o protótipo. Então vamos escrever aqui ó, do grego protos, proto é primeiro, tipo, quer dizer então que ele é o primeiro de toda a série, e a partir desse protótipo vai ser criado todos os seus filiais, as suas cópias, porque Adão ele traz com ele a capacidade de reprodução. Então ele é um ser
que ele reproduz. E ele reproduz seres à sua imagem e semelhança também. Todos nós, seres humanos, somos idênticos na nossa fisiologia a Adão. Cabeça, membros, corpo, tudo. Pé, joelho está no lugar certo. Do jeito que você é hoje, Adão era também. Foi tirado do pó da terra e o seu corpo do pó da terra foi soprado o espírito, tornou-se alma vivente e agora você é aí carne. Idêntico a Adão. Quando então alguma mente fantástica estiver propondo para você no mundo teológico que o corpo de Adão era pneumáticos, espiritual, semelhante ao dos anjos, que ele podia ter asas, que ele tinha um brilho, é lenda. É lenda, isso aí está fugindo das escrituras. Ele era barro, de barro virou carne, um corpo idêntico ao seu, idêntico. Qual que vai ser a diferença? Vai ser a diferença de que, como ele não tinha pecado, o metabolismo do corpo dele não é igual ao meu e o seu. O metabolismo dele era muito lento e ele podia manter a sua jovialidade para sempre, inclusive comendo da árvore da vida. Comendo da árvore da vida, ele ia amadurecer, ia se tornar um homem, ia ficar com a mesma aparência, com a mesma compleição física, com o mesmo vigor para sempre. Como ele foi afastado da árvore da vida, expulso do jardim do Éden, só conseguiu viver 930 anos. Bom, essa é a diferença entre você e ele. Você vive 30 e ele viveu 930. Legal, né? Fora isso, o corpo dele era humano igual ao seu, tá bem? Com 2 braços, 2 pernas, coração, pulmão, rim, necessidades fisiológicas, 2 olhos, 2 orelhas, nariz, mesmo jeito. Bom, esse homem criado à imagem e à semelhança de Deus, quer dizer, de acordo com aquilo que Deus idealizou, o homem saiu da ideia de Deus, está dentro da mente de Deus, e também vai trazer uma semelhança de Deus. E a gente tem que saber, semelhante a quê? Aqui é que a gente trabalha, semelhante a Deus nestes 4 pontos, não 5, nesses 4 pontos. Que ponto? Espiritualidade, tá bem? Moralidade, racionalidade e autoridade. Espiritualidade, moralidade, racionalidade e autoridade. Nisso aqui, ele é semelhante a Deus. Quer dizer então que a semente que Deus colocou dentro do homem é a semente para que ele tenha condições de ser um homem espiritual. Todo ser humano tem potencial para ser espiritual. Aqui eu vou trazer um filósofo chamado Aristóteles. Toda aula eu trago algum filósofo para vocês. Aqui eu estou trazendo o Aristóteles. O que disse o Aristóteles? Que todo ser, ele possui potência e ato. Todo ser, potência, aquilo que você pode ser. Ato, aquilo que você atualiza, que você ativa, que você aciona, aperta o botão. Aqui está a semente. Essa semente, ela tem potência para se tornar uma árvore. Quer dizer então que essa semente já é uma árvore em potência. Semente é isso aqui, ó. O que Deus colocou dentro do homem? Potência. Você potencialmente, por causa da semente de Deus, potencialmente você pode se tornar espiritual. Você tem potencialidade natural, nasceu com você, de se tornar o homem espiritual. Está na semente. Voltando aos pais da igreja, logos espermaticoi, a semente de Deus em cada homem. Qual que é o problema que nós encontramos aqui, ó? Nessa habilidade do homem? O problema é que você vai ter o diabo. E o diabo vai fazer o que com a espiritualidade do homem?
vai criar a idolatria. Ó, idolatria ou a feitiçaria. O diabo cria a feitiçaria. Quando o diabo faz isso, cria a idolatria, cria a feitiçaria, ele pega o ídolos, a imagem que o homem tem, a necessidade que o homem tem de idealizar e transforma essa ideia em idolatria, que é adoração à própria imagem, autoadoração. Por quê? Quando eu vou lá e faço uma estátua com 2 braços, 2 pernas, coloco uma túnica em volta dela, uma coroa na cabeça, eu estou projetando o meu ser naquela imagem. É aí que nasce a idolatria. Eu quero adorar a mim mesmo. Então, ao invés de eu adorar a mim mesmo, faço boneco. Faço o boneco e coloco o enfeite nele. Coloco uma coroa na cabeça. Depois eu vou lá e me curvo diante do boneco. O que é a idolatria? É a autoexaltação. É a exaltação de si mesmo. Por que Deus proíbe a idolatria? Primeiro, porque é coisa do diabo mesmo. É o diabo que incita a idolatria. Segundo, é uma feitiçaria. O que é feitiçaria? É quando você desvia o espírito humano para invocar forças ocultas, forças da natureza, forças diabólicas, demoníacas, ocultismo. Feitiçaria. Deus soprou no homem, diz a Bíblia no hebraico, Deus soprou no homem o seu ruá. O que é ruá? O seu espírito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E fez o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou na sua narina, soprou ruá, o espírito. Palavra espírito que nós temos no português vem do grego pira. Sabe o que é a pira? Pira é o fogo, tá bom? Pirós é o fogo. Pirotecnia. Pirotecnia é o espetáculo do fogo. Pira fúnebre, aonde eu queimo os mortos. Então você tem aqui a pira, aonde eu vou colocar o fós. O que é o fós? Fós é a luz. Isso é o fós. O fós sai da onde? O fós sai da pira. O que é a pira? Pira é o fogo. O que os gregos entendiam por espírito? Palavra grega para espírito. Pneuma. Pneuma, da onde vem o pulmão, sabe, que respira. Então os gregos estão dizendo o seguinte: o que é o espírito? O espírito é uma faísca que escapa do fogo. Você tem um fogo dentro de você. O teu espírito coloca fogo em você. Só que você não tem como segurar o espírito. É igual a faísca que sai do fogo. Você se sente vivo por causa do seu espírito. Ele te mantém em movimento. Você pode ver a chama do fogo, ela fica balançando, dançando, a madeira está queimando e vai saindo as faísquinhas. Quando é que você morre? Quando você expira. Quando o teu fogo, por fim, ele sai, por último. Acabou de sair o último fôlego de vida, a última faísca de fogo saiu, morreu, expirou, expira. Então isso aqui são os gregos pensando. Aqui são os judeus pensando. Os judeus pensam que é um vento, um hálito, um sopro. Isso é o espírito para o hebraico do Antigo Testamento. Isso é o espírito para o grego, pneuma, é um fogo. Você está sendo alentado. Isso é o seu espírito. Ele vai te colocar em contato direto com o mundo espiritual. A faísca não escapa, não vai embora. O vento não sopra e some. Então o teu espírito vai te ligar com o mundo espiritual. Quer te ligar com as coisas de Deus, do divino. Quando Deus soprou e o espírito volte a Deus que o deu. Não é isso que diz a Bíblia? O seu espírito foi soprado por Deus e ele tem ansiedade de voltar para dentro de Deus. Como o espírito saiu de Deus e veio para você, agora o seu espírito fica procurando Deus de volta. Ele quer voltar. E aí que está um impulso religioso do homem, porque nós estamos nesse mundo caído,
no mundo caído a gente não encontra Deus em lugar nenhum. O apóstolo falou: você pode procurar Deus, mas você vai tatear no escuro, você está cego. Então Deus, sabendo que você está cego e quer ter um encontro com Deus, Deus vai dar sinais de que Ele existe, de que Ele cuida de você: chuva, sol, sono, saúde, trabalho, família. Deus dá sinais de que Ele existe, você pode procurar, só que você está cego, tateando no escuro. Cadê Deus? Está cego, mas o teu espírito continua buscando Deus, sabendo Satanás que se você buscar Deus sem a interferência da religião, uma hora teu espírito encontra Deus, uma hora você vai esbarrar em Deus. Isso foi soprado aqui, quando Deus soprou a semente, foi soprado. Qualquer ser humano encontrará Deus sozinho. Nasceu no meio do mato, mas o espírito humano que está nele, uma hora vai soltar uma faísca em direção a Deus. Que faz o diabo? Antes que isso aconteça, coloca no homem a feitiçaria, a idolatria. E é por isso que as tribos indígenas, tribos africanas, tribos antigas, muitos povos começaram a adorar o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os rios, a terra, os animais, outros homens, porque o diabo criou a idolatria. Criando a idolatria, isso é um vício do espírito, tá? O que é idolatria? Idolatria é um vício do espírito humano. Quando que você se torna idólatra? Quando você se contenta em adorar o visível. Quando Deus tem que se mostrar para você. Se Deus não se mostrar, você não consegue crer nele. Se Deus não der provas que Ele existe, você não consegue crer nele. Se Deus não provar que Ele te ama, você não consegue crer nele. Deus tem que operar, tem que obrar. Sempre que você limita a sua busca pelo espiritual com uma prova material, você cria a idolatria. Chegam os demônios transfigurados de judeus e vão até o Cristo e dizem assim para ele: que sinal fazes tu para que creiamos que tu és o Cristo? Tentando Jesus, para que Jesus ali manifestasse um sinal e endossasse a idolatria, fizesse um ídolo, um bezerro de ouro para eles. O Cristo diz: ó geração incrédula e perversa, nenhum sinal se vos dará, a não ser o sinal do profeta Jonas, porque assim como ele esteve 3 dias e 3 noites oculto no ventre da baleia, o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. É a morte do Filho do Homem. Cristo falou em enigmas, quer dizer que Cristo soltou a palavra, mas não fez o bezerro de ouro para eles. Você vai adorar a Deus, você é crente, você vai buscar a Deus. A partir do momento em que você precisa que Deus evidencie para você materialmente a existência dele, o poder dele e o amor dele por você, você está agindo como idólatra. Pedis e não recebeis, porque está pedindo coisa ruim para você e Deus não vai te atender. Viu qual que é o primeiro ponto? Façamos o homem a nossa semelhança. Qual que é a nossa semelhança? É aquele que tem a nossa semente, aquele que se contenta com a ideia, mas não parte para a idolatria. Esse é o primeiro ponto. Agora nós vamos para o segundo. O homem se assemelha a Deus na sua moralidade.